Mais uma vez, muito boa tarde a vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma entrega aqui da Brasoft. Eu me chamo Reinaldo Roxo, comigo aqui eu tenho um time bastante grande apoiando a gente nessa entrega, e principalmente quem vai conversar muito com a gente hoje também é o Maurício, que está aqui comigo também. Eu trabalho aqui na Brasoft já tem 9 anos, eu sou o líder da área de dados e inteligência artificial e também da área de aplicações de negócio. O papo hoje é dados, então nós vamos falar sobre Analytics. Essa entrega ela se chama Analytics in a Day. A ideia é que a gente tenha uma visão um pouco melhor e mais profunda do que a Microsoft imagina para essa atividade tão importante no nosso dia a dia. E antes da gente começar aqui, eu vou deixar o Maurício se apresentar também. E mais uma vez, pessoal, a entrega desse evento é num formato de reunião. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, a qualquer momento, fica super à vontade aí para levantar a mão, abrir o microfone, chamar no chat. A gente está aqui para interagir mesmo, para ter uma proximidade maior com vocês, tá bom? Então, Maurício, se apresenta aí, aí a gente já começa na sequência. Beleza, obrigado, Roxo. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obrigado pela presença, pela paciência, inclusive. Aí a gente esperou um pouquinho mais para conseguir abranger um público maior. Então, obrigado pela presença de todos, de forma objetiva, para a gente não perder muito tempo também. Eu sou executivo de soluções de dados, então a gente fala pensando em produto basicamente de Power BI, SQL e soluções de dados em nuvem, né, principalmente no Azure, bastante dentro do que a gente vai conversar hoje. E eu respondo para o Roxo, né, na verdade ele é meu gestor, estou na Brasoft há 2 anos, e a ideia é justamente como ele já disse, a gente ter uma troca aqui, um bate-papo, e até o formato que a gente pede mesmo, ou seja, para vocês ficarem à vontade, seja para levantar a mão, para abrir o microfone e falar, porque como a gente está apresentando a tela, possivelmente a gente não vai estar vendo outro tipo de interação, então como o objetivo é a gente trocar ideias mesmo, fiquem à vontade, por favor, né, para ajudar a gente aí a tornar esse bate-papo mais agradável. Roxo, fica à vontade aí, se você quiser ir me guiando aqui, mas eu vou tentar te acompanhar nos primeiros slides conforme você vai conduzindo. E aí a gente faz esse bate-bola. Obrigado. Legal. Bom, a gente vai trabalhar num misto aqui entre slides e solução. A gente pretende mostrar algumas coisas para vocês também. E para a gente dar início, Mal, se você quiser colocar aí na mini agenda que a gente separou para conversar hoje. Isso. Então, basicamente, o que a gente precisa entregar para vocês são esses 3 pontos, né? O primeiro ponto é deixar bastante claro que na visão Microsoft e na nossa também, enquanto parceiro de vocês, todas as empresas são uma empresa de dados, né? É isso que a gente acredita hoje. Deu uma travada na minha tela, vocês ainda me escutam bem? Você me escuta bem mal, desculpa. É que eu tinha mutado, mas eu estou escutando sim, Roxo. Ah, legal, beleza. Então, para nós, todas as empresas são empresas de dados. E é lógico que isso significa uma coisa diferente para cada empresa, né? A gente precisa conversar também sobre justamente esse paradigma que a Microsoft traz, né? Como não só como utilizar a nuvem, mas como sair daquele tipo de insight mais tradicional, como a gente mistura as coisas, como a gente traz dado não estruturado para a conversa, como a gente consegue trabalhar com linguagens não Microsoft também, de uma única solução, como a gente consegue, no final, depois, do terceiro ponto, como a gente consegue aterrissar isso no nosso dia a dia, né? E aí, dito isso, vamos iniciar aqui a nossa conversa. Eu acredito até, Mal, que você possa passar dois slides de uma vez. O meu time está completamente travado. Eu não consigo mais enxergar a sua tela. Todo mundo enxerga normal a tela do Maurício, só eu que não. Beleza, voltou. Maravilha. Legal. Então, pessoal, quando a gente diz que todas as empresas são uma empresa de dados, né, todas elas acabaram convergindo para esse lado de dados, né? Isso a gente pôde assistir aqui de camarote, praticamente, né? Então a gente percebe que todo mundo vem se transformando digitalmente e as que mais se adaptaram a esse tipo de interrupção que a gente tem, mais se destacaram no mercado. É normal isso acontecer. Então, até para a gente conseguir decidir se a força de trabalho nossa inteirinha ia para casa, ou a gente ia trabalhar num modelo híbrido num primeiro momento, ou se todo mundo ia ter que continuar presencial, a gente só conseguia tomar uma decisão dessa, a gente só conseguiu tomar uma decisão dessa por conta dos dados. Foi muita coisa que a gente teve que analisar. Eu sei porque a gente passou por esse processo também, e muito a gente teve que fazer. Uma análise de infraestrutura, uma análise de performance, uma análise contínua até, eu diria, para que a gente conseguisse ter condições de olhar para o passado e ter uma ideia melhor do que ia acontecer no futuro e até continuar monitorando para saber como a gente ia se adaptar à medida que as respostas vinham, né?
Então, isso vai abranger, e isso abrangeu qualquer tamanho de empresa. Todo mundo foi impactado por essa mudança que a gente sofreu aí em 2020, né? 2 anos atrás. E não vai mudar daqui para frente. Daqui para frente, muito provavelmente, não teremos mais um caso como a gente teve, mas é se adaptar e continuar transformando, né? Entender como é que a gente pode continuar evoluindo, como a gente pode se adaptar, como a gente pode melhorar nossos serviços, como a gente pode melhorar a vida do nosso colaborador, como a gente pode melhorar tudo. Pode passar para o próximo, Mal, por favor. Beleza, entrando aqui no próximo ponto, né? Então, com isso, o que a gente entende, né? Se a gente entende que todas as empresas hoje são empresas de dados, qual que é o nosso desafio? Qual que é a nossa necessidade? Como é que a gente coleta todos esses dados? Como a gente gerencia todos esses dados, né? Principalmente porque a gente ainda está rodeado de muitas incertezas, de muitas legislações, digamos assim, também, né? Não são só dados normais, a gente precisa se preocupar com LGPD, a gente precisa se preocupar com transparência. Às vezes, se a gente parar para pensar bem friamente, uma área de dados sem nenhuma tomada de decisão, ela se torna um centro de custo, porque todo armazenamento de dados acaba se tornando um negócio que ele custa dinheiro, né? Ele sempre vai acabar consumindo bastante do nosso orçamento, é normal também. O time que trabalha com esse tipo de trabalho, de fato, né, os cientistas de dados, os engenheiros de dados, os analistas de dados, eles são um time que, ainda mais nessa fase que a gente está, quem tem um time desse sabe, eles estão com um custo mais elevado, é normal, o mercado está escasso desse tipo de profissional e quem tem está fazendo o que pode para manter, né? Mas a grande diferença é, eu consigo hoje, com os dados que eu tenho, com o time que eu tenho, com a infraestrutura que eu tenho, olhar esses dados e construir alguma coisa que vai me dar alguma resposta? Eu consigo visualizar esses dados? Eu consigo ir para uma tomada de decisão ou eu ainda não? E o que a Microsoft entende, e eu acredito que seja padrão para todos nós aqui, é que o BI e a visualização, eles fortalecem esse papel dos trabalhadores de dados em si, né? Principalmente porque aí eles passam a ter uma visão diferente, eles deixam de ser um centro de custo e passam justamente a ser um agregador do negócio, né? E aí, se a gente parar para pensar o tipo de tecnologia que temos à nossa disposição hoje e não tínhamos no passado, a gente consegue ainda agregar com inteligência artificial, a gente consegue agregar mais recursos aí, seja até mesmo através de alguns bots ou alguma coisa assim, para que a nossa tomada de decisão ela seja ainda mais natural, ela seja ainda mais simples e esteja na mão de todo mundo, né? E qualquer um tenha a condição aí de conseguir enxergar esses dados que a gente tem e poder trabalhar com mais eficiência, com mais eficácia. Pode passar para o próximo, Mal, por favor. Eu tô no próximo já. Legal. É que para mim às vezes dá um pequeno delay, mas Por não isso tem que eu deixei problema. aberto aqui já para poder te avisar. Legal. Então, embora a gente entenda tudo isso, né, que a gente tem muito dado, que a gente tem muita possibilidade de trabalhar com dado, às vezes a gente ainda está parado nos primeiros passos do Analytics de uma maneira geral, né? Então a gente sempre tem aquele ninja que constrói os relatórios para a gente, os relatórios ficam impressionantes, eles nos ajudam aí a tomar algum tipo de decisão mais acertada, mais assertiva, mas é importante também a gente pensar mais lá na frente, né? Evoluir para uma ciência de dados de fato, né? Então a ideia é que na visão Microsoft a gente consiga, através daquilo que a gente vai mostrar para vocês hoje, levar essa tomada de decisão para um outro nível. É começar, de fato, a aterrissar a ciência de dados aí dentro da organização de vocês, né? Então, conseguir obter aí insights mais automatizados, com mais profundidade, com mais escalabilidade, e conseguindo, inclusive, misturar times multidisciplinares, que isso acaba sendo um desafio em vários momentos, né? A gente tem aquele cara que gosta de R, a gente tem aquele cara que gosta de Python, a gente tem aquele cara que de repente nem é estatístico, ele é mais desenvolvedor, a gente tem o cara tradicionalista que gosta de um SQL Server, e como é que a gente, qual o desafio de integrar esses caras no mesmo projeto? Qual o desafio da gente fazer todo mundo trabalhar junto com inteligência artificial, com aprendizado de máquina? Como a gente pode fazer, inclusive versionamentos, fazer uma liberação aí de acesso para as pessoas poderem enxergar apenas aquilo que elas possam enxergar, preservando aí a integridade do dado, respeitando as legislações
e tudo, né? Então, o que a gente entende é que isso só pode ser feito se você tiver não só com o conhecimento correto, mas também com a ferramenta correta, né? Muita gente já disse no passado, e vale a pena dizer novamente, que soluções de analytics, elas são compostas aí por três pilares, né? São pessoas, processos e ferramentas. Esses três pilares sustentam aí qualquer atividade ao redor de analytics. Porque se você tem uma ferramenta que ela não é simples de mexer, você impacta diretamente as pessoas. Às vezes você tem um processo muito complexo, as pessoas nem vão conseguir entender e vão continuar trabalhando do jeito que elas sempre trabalharam. E às vezes você vai ter uma área de negócio que ela tem o seu budget separado e vai acontecer um misto de Shadow IT com própria independência mesmo, né? Ela vai acabar adquirindo uma solução que você não conhece e às vezes vai acabar sobrando para a TI administrar. E aí você não vai ter os profissionais para dar o suporte naquilo que já foi contratado, isso vai te gerar um problema, né? Então, na visão Microsoft, para que você alcance 100% desses tópicos que a gente destacou até aqui, é imprescindível que você tenha aí uma solução que vai te possibilitar entregar todos esses pontos e facilitar, assim, a vida de todo mundo que está engajado nessa mesma etapa do processo, né? E para isso, justamente para isso que o Maurício está aqui. Ele vai conversar com a gente um pouco ainda sobre esse paradoxo, né? E dizer para a gente o que a Microsoft tem a dizer e a oferecer em cima dessa pequena introdução, desse pano de fundo que eu setei aqui para a gente, né? Então, Maurício, agora eu deixo a bola com você, o palco é seu. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Tendo em vista isso que eu disse, o que você tem para mostrar para a gente, Maurício? Legal, obrigado, Roxo. Bem-vindos também os que entraram aí depois que a gente começou. Bom, acho que olhando para tudo isso, né, pensando em tudo isso que o Roxo conversou, se a primeira impressão que a gente tem, que vocês têm, pelo menos é a que eu tenho, é que tem muita opção, tem capacidades infinitas de análise, eu acho que a nossa impressão está correta, né? Basicamente, esse é o intuito mesmo. A gente, de fato, tem muita opção, a gente olha para, né, para caminhos e principalmente quando começa a pensar em, o Roxo comentou também, né, sobre os pilares, né, sejam as pessoas, os processos e a tecnologia que a gente vai usar, é muito comum, de acordo com o passar dos anos e como as coisas foram acontecendo, né, no decorrer dos anos, falando em dados, que a gente tenha, de alguma maneira, encapsulado, né, as tecnologias ou as ferramentas, de maneira que, quando eu começo a trabalhar com soluções distintas, que a gente fala, né, a gente chega nesse paradoxo. Para pegar um exemplo disso, entender um pouco melhor o que eu estou falando. Vamos observar, por exemplo, o volume crescente de dados. As análises do setor, né, as empresas de tecnologia, estimam que entre 2020 e 2025, a gente vai ter um crescimento aí de cerca de quadruplicar o nosso volume de dados. Por outro lado, né, o que denota bem esse paradoxo? Se a gente mantiver a proporção atual, a ideia é que consiga analisar cerca de 27% desse, na verdade, não a ideia, né? A expectativa, desculpa, é que consiga analisar só 27% desses dados. E por que isso? Né? O que causa, quais os fatores, o que impacta diretamente mais nessa discrepância? Os principais problemas são a grande parte dos dados ainda não são compreendidos, né? Grande parte dos dados ainda não é compreendido, a gente ainda não consegue analisar, né? E esse paradoxo, o fato da gente usar muita tecnologia diferente, impacta também nisso. Boa parte dos dados podem ser desviados ou até simplesmente ignorados, né? Quando eu recebo muita informação e não consigo dar vazão, né, naquilo que em toda a volumetria de dados que eu tenho acesso, ou que, né, que de alguma maneira chegam até mim. Liderança, né, os stakeholders da Fortune 1000 dizem que, por exemplo, embora as análises e a inteligência artificial sejam hoje já o principal motivo de investimento, iniciativas de dados nessas áreas ainda são extremamente desafiadoras. Né, a gente tem como principais objeções, por exemplo, né, em números aqui, 80% ainda consideram que luta para avançar em relação a insights de dados, né, para conseguir ir um pouco além do que eles, né, já conseguiram analisar e obter como insight. 55% culpam os silos, né? São exatamente o que a gente está chamando aí de encapsulamento aí, né? Ou
não sei se dá para chamar da gente separar cada tecnologia, cada linguagem. Eu tenho um profissional que cuida só de extração, outro que vai cuidar da parte de tratamento do dado, enfim. Se eu usar uma tecnologia diferente para cada uma dessas coisas, possivelmente eu vou precisar ter tratar de uma linguagem diferente e ter um profissional com uma capacitação diferente, ou um mesmo profissional com capações distintas. Né? Então, como eu falei, 55% ainda culpam silos de dados também, né? Esses silos como principal objetivo aí entre os blockers, e 50% admitem até que não tratam os dados como um ativo empresarial, não por não achar importante, tá? Mas porque, de fato, não tem a capacidade, não consegue, né, como a gente falou, não tem processamento para chegar até talvez seria aí mais próximo do ideal de análise. Né? Parte do problema está relacionado com a forma, como eu venho dizendo também, né, como a indústria abordou as análises até agora. A gente pode dizer que durante décadas, né, esse modelo de eu ir criando uma tecnologia especializada, e aí a gente, né, surgiu o Data Warehouse, Data Lake, Delta Lake, enfim, a gente tem uma série de tecnologias específicas para lidar com tipos de dados específicos, que de fato nos ajudaram a coletar e até analisar esses dados ao longo do tempo, mas acontece que isso foi exatamente o que trouxe a gente a esse paradoxo final. Né? Quanto mais a gente aplica novas tecnologias para integrar, analisar dados, existe mais possibilidade ou mais silos a gente cria também. E que conclusão, né, pelo menos eu diria que a Microsoft, a gente enquanto Brasoftware consegue tirar até aqui. Para aproveitar o poder dos dados, a gente precisa de fato quebrar os silos, sem criar novos e abordar o assunto análise de uma forma, né, o assunto análise de uma forma um pouco mais holística. O que a gente quer dizer com isso? Além de, por exemplo, do DW ou de Data Lake, Delta Lake, enfim, as organizações ainda precisavam, né, mais de tecnologia, por exemplo, para visualização, para relatórios, a parte de ciência de dados, governança e, de novo, né, cada nova tecnologia pode, de alguma maneira, adotar, cada nova tecnologia adotada pode, de alguma maneira, criar ou abrir brecha para que a gente ainda continue trabalhando com esses silos. A tarefa de conectar todos os sistemas, um pouco do que a gente falou, né? Profissionais, processos, requer algumas habilidades, que também são específicas, então, né, até quando a gente pensa em uma tecnologia para me ajudar a integrar tudo que eu tenho, eu preciso tomar muito cuidado também, porque pode ter impacto direto, né, na forma, de fato, né, na habilidade para executar isso, construção de protocolo, muitos casos a duplicação do volume de dados para eu poder criar, né, uma parede para depois poder fazer né, poder tratar de alguma forma dentro da minha estrutura. É possível que primeiro eu precise criar uma estrutura igual para depois poder fazer qualquer tipo de mudança. Enfim, quando a gente dá um passo atrás e considera a abordagem tradicional mesmo, né, como a gente falou, construir um novo sistema para cada nova atividade fez sentido até determinado tempo. Porém, à medida em que a gente foi tendo esse crescimento e agora ainda dentro dessa expectativa que né, a gente vai ter o resultado disso, né, dessa estimativa em 2025, mas a gente já está dentro do período onde o crescimento é muito exponencial, né, dos dados, a ideia é que a gente consiga trabalhar o volume de dados, e aí eu vou falar, né, de uma forma que a ideia é que a gente consiga trabalhar a complexidade dos sistemas, permitindo que a gente, né, consiga, de fato, agregar esses usuários, de novo, agregar processos e agregar tecnologias, né, e não separar cada um deles para, de fato, né, permanecer nesse modelo que a gente tem. Ou seja, a ideia é evitar chegar em um ponto que seja tão complexo a gente adicionar uma tecnologia nova a ponto né, dessa complexidade superar os benefícios que essa nova tecnologia poderia me trazer. Então, é isso que talvez a gente mais tenha né, ou sejam esses os pontos principais que a gente tenha como os principais blockers aí para conseguir trabalhar e alcançar tanto um volume maior de análise e gerar, de fato, disso insights, melhores tomadas de decisão, conseguir ser mais produtivo dentro, né, dos nossos negócios. Assim como a Microsoft, e como eu abordei, né, um pouco atrás, a gente acredita em uma abordagem mais holística, né, justamente considerando uma análise contínua, que é permanente, né, eu não consigo só trabalhar através de retratos, né, de imagens de análise, ela precisa ser uma análise contínua, e que isso é uma chave, né, talvez a análise contínua seja a chave para a gente desvendar
esse paradoxo. O objetivo das organizações modernas, aqui eu vou, em homenagem à seleção de hoje, eu anotei aqui de uma forma para falar bem semelhante aí ao nosso treinador Tite, mas de fato a gente percebe mesmo que, né, o objetivo das organizações é procurar simplicidade, acessibilidade, entre essa complexibilidade crescente dos dados, né? Então a ideia é unir esses pontos aí. Hoje, por exemplo, é comum que tomadores de decisão alcancem cada vez mais, por exemplo, eu trabalho muito mais, eu vou muito mais além só do que dashboard, relatório tradicional, que eu já estava acostumado a, a observar para insights, mas também trabalhando diretamente com nova fonte, novas ferramentas. A gente fala em Big Data, Machine Learning, IA, enfim. No entanto, quanto mais avançada a tecnologia, né, e quanto mais a gente estiver trabalhando isso em um formato de silo mesmo, isso mais estiver encapsulado em uma única linguagem, um único modelo de conhecimento, é mais difícil que esse mesmo profissional consiga entender o quadro de maneira geral. Ou seja, né, enquanto eu tenho a ideia de, né, se eu começo a funilar muito em determinado nicho, em determinada solução, em um desses 3 pilares, ou até em determinada tecnologia, volta a ser mais difícil que eu consiga enxergar o quadro, né, de maneira mais abrangente. Por isso, né, que a Microsoft, talvez o ponto principal da gente estar aqui, que é onde a gente quer chegar, né, a Microsoft aderiu a uma abordagem que a gente já não sei se ainda dá para chamar de nova, mas é um modelo diferente, considerando o Azure, onde a ideia é permitir que a gente tenha uma experiência realmente mais holística para insights de negócios, né? A Microsoft reagrupou os armazenamentos de dados, a parte operacional de análise, para conseguir aproveitar o máximo de uma arquitetura agora que é nativa em nuvem, né? Essa mudança, mantendo ferramenta, linguagem, por exemplo, se você tem um profissional que já trabalhava com SQL, o Roche falou um pouco disso também, que está acostumado lá a fazer ingestão de dados usando o Integration Services. No Azure, a gente vai encontrar o Data Factor exatamente como Integration Services e também em uma outra opção, que é o Pipelines, lá onde você trabalha, né, de uma forma um pouquinho distinta, mas também usando, por exemplo, todo o conhecimento que esse profissional já traz lá desde o SQL Server, né, sem precisar, de fato, né, sem que eu precise trazer né, um novo conhecimento de tecnologia, ou talvez uma nova linguagem. O Roche falou um pouco disso também, né, a ideia é que a gente consiga trabalhar conseguir unificar aí, né, as habilidades que a gente desenvolveu dos profissionais, pegar, obviamente, tudo que a gente tem e que usou de melhor das ferramentas que de maneira, né, que de alguma maneira durante muito tempo, como a gente falou, trabalharam aí, né, separadas ou pelo menos não tão conectadas como a gente tem possibilidade agora, né, e como a gente falou, a ideia é conseguir aproveitar, né, processos, tecnologias e também a expertise dos profissionais, mas de alguma maneira que a gente evolua, né, que a gente consiga não trabalhar com isso somente em nichos, né? Ou seja, encapsulando cada pilar, como a gente falou, ou cada tecnologia, ou ainda a cada vez que eu precisar pensar em uma nova tecnologia, ter que trabalhar desde treinamento, capacitação, às vezes contratação de profissional, algum tipo de mudança na estrutura, né? Ou na forma, no modus operandi mesmo, né? Dos meus profissionais trabalharem. No centro disso, e agora sim, eu até disse no slide anterior que o objetivo, mas agora sim, né, no centro disso a gente tem o Synapse Analytics, que é a ferramenta da Microsoft, que eu diria que eu já, né, trabalhando com isso há algum tempo, a gente já ouviu talvez diversas formas de apresentar aí o Synapse, e eu até diria que boa parte das vezes nenhuma delas está incorreta, né, por conta justamente de ser um serviço que a gente pode considerar, né, eu consigo contratar, ou seja, eu consigo chegar até o Synapse contratando um serviço de análise ilimitado que reúne, né, dentro do que a gente está falando, integração de dados, armazenamento, análise de Big Data, enfim, Machine Learning, tudo num único lugar. Então, aqui é onde eu consigo, né, pensando em todos esses pontos que a gente falou, né, com o Synapse é possível executar toda a gama de projetos de análise, colocar dados para trabalhar de forma mais rápida, produtiva, segura, gerando insights, inclusive, de todas as fontes de dados, sem eu ter que trabalhar disso, né, separadamente aí por tecnologia. O Synapse combina capacidades que abrangem necessidades aí de engenharia de dados, machine learning, BI, como a gente falou, né, não criando silos, não separando cada solução. Ao contrário, a gente consegue ter solução para todas essas pontas ou esses pilares dentro de uma mesma ferramenta. E aqui, enfim, até
a gente viu até agora, né? A gente falou justamente sobre o valor de análise das análises, o papel da nuvem nas análises modernas, né? A gente justamente sobre esses pontos aí de conseguir trabalhar também em cima de tudo isso que a gente conversou de forma escalável, né? A ideia de poder escalar a nuvem traz esse benefício que a gente também não tinha em nenhuma, né? Não consegue trabalhar quando a gente pensa em soluções on-premise ou nas soluções mais antigas. E o paradoxo que a gente, né, muitos de nós enfrentam hoje nos ambientes é justamente quando tenta fazer uma análise ou alguma coisa nesse sentido, se deparar com esses tipos de situação. Então, dentro disso que a gente viu, né, o estado final ideal é permitir, de fato, né, uma análise que seja contínua, fluida e que permita a introdução de usuários novos, né, profissionais novos, com alguma simplicidade, né, com facilidade para a gente poder enfim, né, gerar, já que a gente está falando de um crescimento exponencial, que a gente teve muito tempo, inclusive, para fazer, para conseguir orquestrar e organizar todas as tecnologias como foi feito até agora, e se agora a gente fala de um crescimento muito mais rápido, talvez a gente precise também ser muito mais dinâmico no que diz respeito à estrutura, né, a poder conseguir provisionar, pensar a longo prazo a respeito das tecnologias. Agora, parando um pouquinho, né, ou eu diria que não parando, mas dando continuidade àquilo que o Roxo conversou, a gente vai sair um pouquinho do teórico aqui também, né, a ideia é que a gente consiga agora, eu não sei se você já estiver pronto aí, você me avisa, Roxo, para a gente chavear a tela aqui também e abrir, né, de fato, mostrar um pouquinho do Synapse, né, de que cara ele tem, né, do que eu estou falando, enfim, esse é o nosso objetivo agora. Você quer puxar aí já, Roxo? Deixa comigo, eu puxo aqui e você me chamou na hora perfeita, porque o meu Teams tinha travado e reiniciado sozinho, eu entrei agora há pouco. Deu certo. Ih, será que travou de novo? Tá me ouvindo hoje? Mauricião, acho que deu uma pequena travada aqui no Roxo, mas deu. ele está restabelecendo aqui. Tá bom, eu já vou até. É que, como ele já vai mostrar no ambiente dele, vou pedir só para a gente aguardar esse um minutinho aí para ele conseguir reestruturar lá, porque de fato já tá preparado, até para a gente ganhar tempo também, né? Para não ter que abrir ainda a ferramenta, fazer. Eu sei que ele já vai conseguir subir tudo prontinho lá. Então, só um minutinho, por gentileza, que ele já puxa aí a apresentação com a tela do Synapse. Voltei de novo, você me escuta? Agora sim. Legal, meu Teams por algum motivo encerrou o processo dele sozinho de novo. Eu mudei algumas coisas aqui, vamos ver se rola. Tá enxergando minha tela? Deixa eu voltar aqui. Ainda tá preto, acho que tá carregando, roxo. Maravilha, eu vou fechar a câmera só pra gente evitar de Tá concorrer o sinal. Legal. Agora sim. Legal, eu vou minimizar aqui no canto. Bom, então, bom que eu consegui voltar, e a ideia é o seguinte, pessoal, não sei o quanto de vocês já conhecem o Azure em si, mas essa é a console dele. Eu quero começar por ela porque o Synapse ele é um dos serviços dentro do Azure, né? Então, eu gosto de dizer que o Azure é como um grande celular pré-pago. Você contrata um tanto de recurso lá e aí você vai escolhendo o que você quer usar e aí você vai pagando de acordo com aquilo que você usa. Então, essa é a cara dele. Se a gente fosse criar um Synapse do zero, você teria que vir aqui, criar um recurso ou até buscar por ele aqui mesmo e rapidinho você encontraria ele ao digitar aqui o Synapse Analytics. Então ele apareceria aqui. Eu já tenho o meu serviço criado e é justamente o que eu quero mostrar para vocês. Então eu vou clicar aqui no Workspace. Ele vem com esse nome porque eu estava seguindo uma demonstração para a gente poder ter um ambiente prontinho. Então ele gera muitas informações aqui, como informações de rede, status e tudo, se ele está rodando, se não está, qual a subscription que está hospedando ele e tudo mais. Ele sempre gera alguns recursos, então isso aqui é a primeira coisa que é importantíssimo vocês saberem. Quando a gente diz que ele é multidisciplinar, por padrão, sempre que você configura um Synapse, ele gera esse mecanismo de banco que é chamado de built-in. Então ele é um SQL, mas ele é serverless. Ou seja, você não sabe qual é o tamanho da máquina, onde ele está e tudo, mas ele sempre gera isso aqui para você. É automático, eu não consigo. E o tamanho também é automático. À medida que é o seguinte, se você está usando, enviando consultas, ele liga
e te bilheta. Se você não estiver mandando nenhuma consulta, não estiver usando, ele automaticamente vai reduzindo o tamanho e ele desliga com X tempo de ócio, você programa para ele desligar. E aqui é onde você pode começar a escolher. Você pode escolher se você quer ter um pool de SQL servers, de fato. Ali são SQL servers, você escolhe o tamanho. E aqui não é por core, é por DWU. Então, enfim, você escolhe o tamanho também. Tem uma série de pontos da gente levar em consideração. Mas é aqui onde uma das mágicas pode acontecer. SQL Server. Ah, Roxo, a gente não trabalha com SQL Server. A gente gosta de Spark, NoSQL. Tem problema? De modo algum. Você também pode ter um Spark Pool dentro do seu Synapse, né? Então você pode trabalhar também com algo parecido com o Fabrics, para quem está acostumado. Então, para você trabalhar com Spark dentro do Synapse. Isso é muito legal. E aí você pode ter uma opção aqui de Data Explorer também. Mas enfim, essa não é a cara dele. Isso não é ainda a console. Mas por aqui você já pode ir adicionando novas capacidades ao seu ambiente analítico. Beleza? Para você acessar o Synapse, depois que você criar o serviço, você tem que ir para a workspace web dele. Eu não vou clicar no link porque a minha já está aberta aqui. Então essa aqui é a home do Synapse de fato. Essa é a console. É daqui que tudo começa. Eu gosto de dizer que ele é um hub de dados. Então tudo que você precisa fazer com dados, de dentro do Synapse você consegue. Independente de qual é a sua fonte, se a sua fonte está on-premise, se a sua fonte está online, não interessa muito para o Synapse, né? Ele é extremamente versátil e ele vai atender a qualquer demanda que você tiver aí. O que eu tenho percebido muito das novas soluções Microsoft, isso desde a Power Platform e chegou no Synapse também, são essas home deles, né? Então todas as soluções que tem uma home, ela já te traz possibilidade de entender muito de como a solução funciona. Começando um pouco de baixo aqui para cima, você pode ir direto para o centro de conhecimento, então acessar uma documentação, encontrar um vídeo autoexplicativo. Você pode procurar soluções de parceiros. Aqui estão as coisas que você trabalhou recentemente, mas aqui embaixo é onde você tem acesso à comunidade. Então, de repente, alguém já deixou um modelo pronto no GitHub para você. Você pode pegar e importar para dentro do seu Synapse. Então, às vezes, tem vídeos aqui que te ensinam a fazer atividades que você não conhece, não sabe como fazer, como você, por exemplo, operar um pipeline analítico, que isso tem dentro do Synapse, como você trabalha, como você começa a trabalhar com exemplos e tudo isso, como você sincroniza ele com o Cosmos DB. Então, tem muita coisa aqui no community, né? Aqui mais um como começar, então um passo a passo de várias soluções que tem dentro dele, como você começa com Machine Learning, tem muita coisa em preview ainda, como você usa o Synapse Link com Cosmos DB. Então ainda assim tem muita documentação para que você também tenha a condição de se desenvolver. Então ainda que você seja da tribo de SQL ou que você seja da tribo do não SQL, não importa muito. A console ela sempre vai te ajudar a entender melhor de como você pode trabalhar, né? E aqui, se nada daquilo te atendeu, você ainda pode fazer uma investigação mais profunda. Então, quando eu digo que o Knowledge Center aqui é a chave do aprendizado, esse negócio dos parceiros é muito importante. Imagina que, de repente, você usa Click, você não usa Power BI, aí você quer ter uma análise integrada de Click com o seu Synapse Analytics. É possível? É possível. Então, se você tem essa solução da Click chamada Data Integration, você tem como trazer os dados para dentro do Synapse. Entende? Então aqui a gente tem 3 conectores principais hoje disponíveis aqui como parceiro, que aí você pode trazer dados aqui ou da Oracle ou da Click ou fazer um ETL mais tradicional de várias nuvens públicas aí para você poder começar a sua análise, né? Então esse aqui é o grande diferencial do Synapse, ele sincroniza tudo num único lugar. E da Home a gente já consegue perceber isso. Ele traz também muitos assistentes para te ajudar em algumas tarefas. Então imagina que, eu quero ingerir dados, mas eu não sei por onde eu começo. O que eu faço? Já tem esse primeiro assistente aqui. Então quando você clica aqui, ele já te pergunta o que você quer fazer. Olha, eu entendi que você quer ingerir dados, mas o que você quer fazer? Você quer fazer uma tarefa de cópia, de fato, ou você quer só trazer os metadados? Você pode também parametrizar aí o pipeline à medida que o assistente vai te convidando aqui, e você pode trazer os pipelines. E aí você pode escolher qual a frequência de execução dessa tarefa também, né? Você pode escolher se você quer rodar ela só uma vez agora, ou se você quer agendar, ou se você quer ter aí uma janela, né? Um período variável de você fazer esse tipo de tarefa de ingestão de dados que você vai executar. E aí vamos imaginar que eu quero fazer uma tarefa de cópia e eu quero fazer isso só agora e nunca mais. Eu vou para o próximo, eu avanço.
E aqui é importante que ele já traz quase todos os conectores que existem, né, para dentro do próprio Synapse. Pode ver que a barrinha é grande, tem mais de 90 aqui. Então, não interessa nem muito que tipo de dado é, percebam? Às vezes você está com dado num blob storage, e quando está blob storage pode ser um data lake, ou pode ser qualquer outro blob mesmo, não importa, tanto que o data lake está aqui embaixo. Então aqui você tem uma infinidade de conectores para você trazer para dentro dele o dado do jeito que o dado tiver. Não interessa se o dado é estruturado, se o dado não é, se é um vídeo, não importa muito. Para dentro do Synapse você pode trazer aqui com qualquer tipo de dado. Você vai colocar ele, se for no NoSQL, de repente você vai precisar de um Spark, mas não importa muito. Você vai conseguir trazer ele aqui para dentro do seu Synapse sem nenhuma dificuldade. Pode ser banco de dados, pode ser on-premise, em algum lugar aqui você encontra. Tá vendo? O SQL Server aqui é on-premise. Sybase, Teradata, enfim. Tem muitas fontes de dados aqui para que você consiga executar a sua tarefa de cópia. E às vezes não precisa nem ser uma solução de dados. Às vezes você tem, sei lá, no Gira, algum dado lá de gestão de desenvolvimento, de projetos de desenvolvimento. Você pode trazer para cá e fazer uma análise também, não tem problema. Marketo e assim por diante. Você tem uma infinidade aqui de fontes de dados, né? E aqui as conexões, né? Então, é óbvio que é importante você criar alguns arquivos de conexão para que você diga para o Synapse, olha, a origem é essa, como você vai se conectar e aonde você vai enfiar esse dado depois. Então, esses arquivos de conexão, eles servem para isso, para te dizer um depara, onde você vai enfiar aquilo que você está buscando em algum lugar. E se porventura não tiver nenhuma conexão ali, você pode criar uma nova nesse botão aqui, né? Então, qual vai ser o serviço ligado que você vai usar? Como você vai se conectar com o serviço? O que você vai usar? Se vai ser um Impala, vai ser um Blob? Enfim, tudo isso você cria por aqui também. Mais outra infinidade aqui de recursos e serviços para te permitirem coletar os seus dados de qualquer lugar e jogar de novo aqui para dentro do Synapse. Eu vou cancelar esse assistente, vou dar um discard changes. Eu gosto muito dessa opção aqui do Power BI, então, como a gente disse no começo, é importante que você tenha a condição de analisar os seus dados, né? Se você tem um monte de dados, tem um monte de profissional, e não consegue gerar um insight daquilo, nem adiantaria, você nem precisaria ter tantos dados assim, né? Na realidade, você se tornou um centro de custo. Então, para que isso serve? Serve para que de dentro do Synapse você crie um workspace no Power BI. E daqui direto do Synapse, você tem condição de criar relatórios de Power BI também e publicar no seu workspace. Roxa, eu consigo compartilhar a partir daqui com os outros usuários de Power BI? Consegue, você está criando isso num workspace. Mas é importante a gente recordar sempre que o Power BI tem as suas regras de licenciamento. Eu não pretendo abordar isso aqui, mas se houver alguma dúvida, vocês fiquem à vontade aí para colocar no chat ou para abrir o microfone depois sobre o licenciamento do Power BI também, não tem problema. Mas a ideia é, a partir daqui, eu tenho condição de criar um workspace de Power BI, pessoal. Isso é importantíssimo. Então, às vezes, você está aqui no calor da análise de dados e você não está afim de conectar aqui o Power BI e ir para o Power BI. Não, daqui você já faz tudo. Você já resolve o seu problema. Também dá para conectar o Power BI no Synapse, tá, pessoal? Tem um conector nativo e isso é muito importante, essa integração, porque a gente entende aí que o Power BI está sendo amplamente adotado por boa parte dos nossos clientes. Então, quanto mais interligação tiver entre os dois, melhor. E fora esse botão de novo, que daqui você de repente já tem alguma coisa que você quer consultar, você já tem uma massa de dados ingerida aqui, daqui você já pode criar várias ações para o próprio Synapse, né? Então essa é só a home, pessoal. Aqui a gente está falando só da página inicial do Synapse. Descendo um pouco, a gente tem aqui as nossas bases de dados, né? Os nossos dados de fato, onde eles estão, o que está acontecendo. Então, quando você cria os seus workspaces, os seus espaços de trabalho, ele vai gerando aqui uma estrutura. Então, eu tenho praticamente aqui duas fontes, né? O meu SQL Pool, ele provavelmente não vai carregar porque ele está desligado. E o meu, se a gente for ligar agora, eu acabei esquecendo de ligar antes, a gente vai impactar bastante o nosso tempo. Mas o que eu quero dizer é que aqui ele vai trazer toda a sua estrutura de dados, e à medida que você tem dados, obviamente, dentro, né, da sua base, ele vai trazendo para cá. De repente, os objetos aqui do meu data lake estão vazios, mas o que acontece é, você traz todos eles para cá, dentro desses workspaces. Então, se tem uma base de dados, se tem um data lake com arquivos, ele vai vir para cá. Isso pode ser o seu on-premise ou pode ser o seu online também. Não tem diferença alguma.
Aqui são o que ele chama de linked services, são da onde você vai fazer as atividades de fato de extração, cópia, onde vai estar, onde eles estão integrados. Então aqui a gente já consegue ver que eu tenho muitos arquivos, né? Esses meus datasets, eles foram criados boa parte aqui com o meu data lake. Então pode ver, eu tenho um CSV. O CSV não pode estar no SQL Pool, né? Porque SQL Server não tem CSV, são tabelas, são dados estruturados. O CSV é semi-estruturado, né? Ele não é um dado estruturado. Então eu não consigo ter aqui. Então aqui eu já tenho mais ações do tipo, de repente, clicar e ver o que tem dentro. Aqui eu tenho o arquivo CSV, eu consigo ver o esquema dele aqui embaixo, posso habilitar aqui, tem 4 colunas, a conexão foi criada desse jeito, quais são os parâmetros, enfim. Tudo isso a gente tem condição de ir criando por aqui. Quando a gente tem o banco de dados rodando, de fato, e a gente chega numa tabela, a gente tem condições de já ter scripts prontos aqui. O meu só não vai carregar porque infelizmente ele está pausado. E aí o que acontece é o seguinte, quando eu disse que ele é multidisciplinar, é que aqui ele também já tem notebooks prontos, se você não quer trabalhar com SQL, com linguagem T-SQL. Então é só você escolher o script que você quer rodar, clicar e ele monta para você, com facilidade. Às vezes um analista de negócio nem é um DBA, nem é um cientista de dados, mas ele vai ter condição de escrever consulta simples aqui de SQL Server, porque já vai estar pronto. Ou até mesmo usando Spark, Python, qualquer coisa assim. Porque ele já traz uma série de scripts prontos. Então aqui, pessoal, é justamente a área de dados, onde a gente enxerga os dados que já são de posse do Synapse, né? Que ele já gerencia. Aqui é onde a gente de verdade vai fazer o nosso desenvolvimento, né? Então como é que a gente vai criando aqui os nossos scripts de enriquecimento, como a gente cria as nossas consultas. Então aqui a ideia desse código especificamente era que a gente criasse aqui alguma classificação de produtos por sazonalidade. E aqui a gente está usando o ambiente de Spark mesmo, né? Então aqui você pode perceber que não tem nada a ver com T-SQL, a gente misturou tudo e dá para a gente criar a partir daqui. Posso exportar depois, seja para usar em outro lugar, posso exportar em Python, posso clonar, posso mover para outra região do Synapse. Esse aqui não rodou ainda, não botei para rodar, mas a partir do momento que você quiser colocar ele para rodar, é só você dar um run aqui, ou usar o próprio run aqui, ele já roda para você o script e finaliza. Aqui um outro modelo, você pode ir estruturando assim o seu notebook, né, o seu arquivo de trabalho, você vai separando ele baseado no que você quer fazer. Então esse aqui é só uma análise exploratória e assim por diante, né? E aqui a gente pode ter até uma SQL Query no meio de um notebook, você pode ter o que você quiser aqui, né? Então é basicamente assim que funciona essa área de desenvolvimento. Aqui você ainda pode ter data flows, né, que são os seus fluxos de dados, para você trabalhar de uma maneira diferente. Não sei quem já trabalha aqui com data flow, mas ele tem essa pegada mais visual. Então você tem condição de segurar e arrastar, entender como as coisas estão funcionando, como se fosse um pipeline. Então aqui a gente consegue ver o seguinte, né? Vou até expandir aqui embaixo para a gente conseguir enxergar melhor. Então isso aqui é um dataset que surgiu de uma integração. Então eu estou pegando aqui os arquivos de vendas de um lugar, estava importando, era o que estava escrito ali. Então aqui ele diz a origem, eu estou importando num parquet e estou gerando aqui os dados de venda, um conjunto de dados dentro do Synapse. Está vendo que muda até o ícone? Aqui era um parquet, eu consultei um parquet e eu transformei isso em 11 colunas. Então tudo aqui a gente vai configurando por aqui, qual é a projeção, como a gente otimiza, tá vendo? Como vai ficar depois, o Transaction ID. Aqui você transforma o dado quando você começa a trabalhar, né? Então, digamos que essa é uma das partes de ETL aqui do próprio Synapse, sem você precisar sair daqui. O Maurício disse no comecinho, em algum momento também, que tem gente que gosta do Integration Services e tem gente que gosta do Pipelines, mas que no Azure, essa solução chama Data Factory. E ela está presente aqui no Synapse, né? Então, todos os pipelines de dados, as tarefas de integração, isso aqui, para quem já trabalhou com Data Factory, está enxergando o Data Factory aqui. Porque é isso que é na realidade, né? É uma solução que ela já está embutida aqui dentro do Synapse Analytics. E isso facilita bastante a vida de quem já está acostumado. E aqui você pode construir só, de novo, né, aquilo que a gente viu lá no comecinho da home, por scripts, por notebooks, por data flow, você escolhe como você quer construir. Ou você pode dar uma busca na galeria para ver se alguma coisa já está pronta lá e pode te apoiar de algum modo. A Microsoft tem feito muito isso. Pega aquilo que a comunidade já desenvolveu de mais legal e compartilha para que outros usuários possam usar também, né? Então,
seja a criação de relatório, aplicação inteligente, já está tudo meio pronto aqui. E você pode importar para o seu modelo de dados se fizer algum sentido para você. É basicamente assim que funciona a galeria. Então aqui tem notebooks, tem datasets, se você quiser trazer dados de demonstração, né? Isso é um convite muito interessante para fazer para vocês. Não sei se alguém de vocês ainda não usa o Azure ou se já usa, mas se não usa, faz um cadastro de uma conta nova, fazer um trial, você ganha uma quantidade X de crédito por mês lá para você queimar, e aí você pode testar o seu Synapse. Você pode testar com dados de demonstração se você quiser, ou até mesmo com seus dados de produção. Eu geralmente não recomendo muito você testar com dados de produção, mas é uma possibilidade, né? Não vai te impedir de nada. Só a única limitante que você vai ter serão os créditos mesmo, né? Não tem muito o que fazer. E aqui alguns outros templates de base de dados. Então, se você precisar aí de dados bem completos mesmo para trabalhar, aqui eles estarão. Deixa eu dar um close aqui no assistente e passar para a próxima etapa. Aqui, de fato, a integração de dados. Então, eu vou fechar. Ele sempre vai guardando aqui em cima, nessa área do meio, o histórico daquilo que você está fazendo, até para você não perder o seu trabalho, né? E aí, à medida, você pode ver que o publish ele fica habilitado para que se você fizer alguma alteração em algum notebook ou em algum Dataflow, qualquer coisa assim, você possa validar e torná-lo público, né? Botar ele para funcionar de fato no teu ambiente. E aí ele sempre manda essas perguntas aqui. E aí quando você não tem nada aberto, fica branco. Então aqui são as integrações. Então aqui são atividades de cópia de dados e aqui é muito Data Factory. Quem conhece Data Factory já viu. Então aqui são as atividades que você pode executar, se você quer executar uma function, se você quer usar o Data Explorer, se você quer mover e transformar, seja com Dataflow ou Copy Data. Você pode usar coisas direto do Synapse, então Notebook, Spark. Se você quiser invocar o Databricks no meio do seu processo de ETL, você pode. Se você ainda usa HD Insights, quer trazer um MapReduce, que você gosta, tem profissionais que mexem com isso aí, também está disponível dentro do Synapse, não tem problema nenhum. Então aqui, até scripts de Machine Learning, pessoal, como eu disse, Machine Learning e IA diretamente dentro de uma única solução. Essa é a ideia. E aqui a gente tem um pronto, né? Mas nada te impede de criar. Então você tem esse maisinho aqui, que ele pode te permitir criar aqui um novo pipeline, qualquer coisa assim. E aí, de novo, você vai batizar ele e vai começar a construir aqui a sua atividade de pipeline, incluindo variáveis aqui embaixo. Ali ficam as propriedades. É importante a gente sempre ir reduzindo as coisas assim para a gente ter mais espaço para enxergar, né? Então aqui você vai colocando parâmetros, variáveis, configurações. Você vai montando tudo por aqui, sem nenhuma novidade. Beleza. E aqui são os meus exemplos, né, pessoal? Então, quem quiser entender um pouco melhor, você pode ir construindo uma árvore, você pode adicionar gatilhos. Então, para isso acontecer, você seta uma condição para que o próximo se inicie e assim por diante, né? Então, se a gente fosse definir aqui as etapas de ETL, esse cara aqui é quem faz o ETL, o Integrate. O developer é o responsável por fazer o enriquecimento, então ali você vai de verdade partir para a sua análise mais exploratória. Eu acredito que nessa etapa aqui é aquela pessoa que ela tem condição de trabalhar melhor aqui com mais linguagens, quem conhece mais da coisa mesmo, né? Quem não tem muito conhecimento é mais complexo mexer no develop. E aqui é de fato onde ficam os seus dados, então para você enxergar as tabelas, para você procurar e tudo mais, né? Como eu disse também, os serviços eles tendem a ser todos integrados. Então, eu não sei quem já ouviu falar do Azure Purview, é um bom tema para a gente conversar da próxima vez. Ele é a principal ferramenta para governança de dados, né? Então, ele cria o Data Lineage e tudo mais. Eles são integrados. Então, se você tem muito metadado em cima dos seus dados de verdade, assim, e você segmenta eles e você classifica eles, uma pessoa de dentro do Synapse ela tem como fazer busca de dados através do Purview. E aí, imagina que você está procurando dados de uma campanha de marketing. Você digita aqui campanha de marketing e você vai encontrar, desde que esse dado esteja gerenciado pelo Purview. Então, no final, todas as pontas elas vão se amarrando, né? É para isso que serve as soluções integradas aqui de dados Microsoft, né? Essa aqui é uma etapa importante para quem se preocupa com monitoramento. Então, aqui a gente já consegue ver tudo. Ó, meu built-in está funcionando, o meu SQL pool está desligado, o Spark, se eu rodar aqui para baixo, a gente vai perceber que ele está desligado também, porque eu não mandei nenhuma consulta. Se a gente quiser dar uma olhada melhor nele, a gente clica e entende as outras configurações dele, como você gerencia o pool, quantas vezes você usou,
quantas aplicações falharam. Então, todo o gerenciamento, até mesmo o gerenciamento, ele fica num único lugar, para que você não precise ficar toda hora saindo, trocando de console para poder trabalhar melhor. Esquece abrir a console do SQL, pessoal. Você pode ver tudo daqui agora. Então, as requisições que você faz do SQL, o meu vai estar sem resultado, porque não mandei nenhuma consulta. Mas, enfim, aqui você consegue fazer tudo de um lugar só, sem precisar ficar movendo, né? Muita gente pergunta como é que a gente faz, de repente, para colocar novos usuários, como é que a gente faz para dar credenciais, como a gente cria controles de acesso. Então, pessoal, se você vai colocar usuários novos aqui dentro, aqui em segurança você faz isso. Você vai, adiciona o usuário, tá vendo? Aqui só tem eu, e eu sou administrador do Synapse. Mas eu podia adicionar o Maurício e dizer que ele é um cientista de dados. Ou seja, muita coisa daqui ele não ia conseguir fazer, porque eu tenho condição de, no Synapse, garantir um acesso baseado na função daquela pessoa também. Então, isso simplifica muito aí, até atendimento de algumas normas e tudo mais. Aqui as credenciais que existem, né, tanto para você usar os serviços de integração, para você buscar dados e tudo mais. Essa é a console. Aqui, quando você cria suas conexões externas, né, eu ainda não tenho nenhuma conta de Purview para a gente poder testar, mas imagina que é basicamente aquilo que eu falei. Você tem um Data Discovery dentro do Synapse e também o Exploration e o Registration, para que você, de dentro de uma console única, você encontre todo o seu ativo de dados da sua organização, a partir do momento que você tem um Purview junto aí. Muito importante para a gente saber. E aqui, uma coisa que eu gosto de deixar por último, mas não menos importante, se você quiser fazer uma integração com o Git, você consegue. Então, às vezes, você tem um projeto de dados que vai precisar de um CI/CD, algum projeto de aplicação que vai interagir com seus dados de algum jeito, você também consegue usar esse repositório para o seu projeto de dados, não só mais para o seu projeto de desenvolvimento, né? Então, tudo no final acaba integrado de novo. Então, pessoal, quando a gente diz que o que importa bastante no seu ambiente analítico é a ferramenta, essa é a ferramenta na visão da Microsoft, que ela vem com o objetivo de endereçar qualquer ponto que você tenha de dados e de análise de dados e de análise avançada de dados, não importa muito em que fase você está e o que você está imaginando para o futuro, existe já uma solução preparada para isso e essa solução é o Synapse Analytics. Essa é a ideia. E aí eu pergunto para você, como é que você conseguiria manter no seu ambiente on-premises uma equipe multidisciplinar com várias tecnologias diferentes, cada um com o seu projeto interagindo e integrando? É muito difícil, né? Então, a gente apresenta para vocês essa solução para que vocês tenham aí uma mente aberta e consigam enxergar como adequar isso dentro da realidade de vocês, né? Como tirar proveito de uma solução aqui, que eu ainda posso chamar ela de lançamento, assim eu acredito, né? Uma solução que tem 2 anos, e para que vocês consigam aí obter o melhor da análise de dados dentro da organização. Já percebi que você tomou a tela aqui, Mal. É isso mesmo? Pode seguir daí, se for o caso, não tem problema. Não, era só para ficar condizente com o final do seu discurso aí, ó. Era só coloquei a última tela com os componentes do Synapse mesmo. Aí, legal. Então, se a gente pudesse aqui ilustrar isso que a gente mostrou, e boa parte do que a gente falou, é para que você consiga enxergar nessa solução a possibilidade de você mesclar 3 capacidades principais aqui, né? Então, Data Warehousing, os mais antigos aqui vão lembrar, havia uma solução chamada SQL DW no Azure, não existe mais, ela foi descontinuada e o Synapse entrou no lugar dela. Então, ele nasceu para ser Data Warehouse, ele tem MPP, ele tem um monte de coisa aí para ajudar na performance do seu armazenamento de dados. Então, é uma solução para Data Warehousing. Como eu disse para vocês, é uma solução que trabalha com streaming de dados, trabalha com NoSQL, trabalha com DocumentDB, trabalha com uma série de coisas. Então, ela também já está preparada para a sua solução de Big Data. Não interessa muito que tipo de dado é, o Synapse trabalha com ele. E é uma solução preparada também para integração de dados, né? Então, se você quer buscar dados, seja lá qual for a fonte, seja lá de onde tiver, on-premises, online, APIs, qualquer coisa assim, o Synapse também está preparado para isso. E aí, esse é o Synapse. E aí, Mal, se você quiser encerrar com alguma coisa que eu me esqueci aqui, você fica super à vontade.
Não, agora eu não tenho acréscimos, chefe. Maravilha. Acho que é isso. Perfeito. Eu estava compartilhando tela, eu não cheguei a ver o chat ainda e nem nenhuma reação. Então eu queria entender se ficou alguma dúvida, senão a gente. Eu não lembro, mas a gente colocou aqui nosso contato em algum dos slides, eu não me recordo se Não já tava. pôs, não. Vamos colocar no chat? Vamos colocar no chat então, para que justamente provocar vocês, pessoal, se surgir alguma demanda de análise de dados, vocês estão aqui com o time de dados da Abrasoft. E aí, qualquer demanda que aparecer, vocês ficam super à vontade aqui para nos contar. Ih, Mal, você está compartilhando tela, eu ponho aqui, pô. Que loucura. Já estava tirando. E aí, vocês ficam super à vontade para nos procurar, para conversar o assunto de dados. Não é só. A gente tem vários times segmentados aqui. E esse super dedicado aqui somente para dados, pessoal. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, não tenham nenhum receio de nos procurar, que a gente vai ficar super feliz em atender vocês e construir juntos aí uma jornada de dados para a nuvem. Beleza? Então, eu acredito que não tem nenhuma dúvida no chat, pelo que eu estou vendo aqui, não tem nenhuma mãozinha levantada, e a gente está exatamente no tempo aqui, pessoal. Então, Isso é raro. Isso é bastante raro. Então, eu não sei se eu fico preocupado ou se eu me sinto orgulhoso que vocês entenderam tudo que a gente falou. Vamos sair daqui desenhando um monte de jornada de dados para o Azure, mas eu quero deixar aqui para vocês o meu muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado pela participação, e fiquem atentos aí aos próximos eventos da Abrasoftware, qualquer novidade que a gente venha trazer, e nos procurem. Tragam para nós aí os cenários para que a gente possa estudar juntos e construir essa jornada, tá bom? Obrigado, pessoal. Bom restinho de semana para vocês. Obrigado.